nome é Priscila Gaúna e esse é o Vale Lutar, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre morte, morrer e luto, temas que ainda são considerados tão tabus em nossa sociedade. Nosso papo será sempre de forma simples, buscando trazer informações e boas reflexões para o seu final de semana. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, pegue uma xícara de café ou de chá, separe o lencinho e vamos conversar. Hoje vamos dar prosseguimento ao tema que iniciei na última semana, as reações naturais do trabalho de luto. Podcast Vale Lutar. Aqui morte, morrer e luto são assuntos naturais. Sábado passado, trouxe aqui para vocês algumas reações naturais do trabalho de luto. As alterações na alimentação, no sono e o choro. Se você ainda não ouviu, não esquece de ouvir depois desse episódio. E se quiser, me conta o que achou. Cabe aqui lembrar que essas reações são naturais, esperadas, mas que não acontecem para todos da mesma forma. Então, algo que eu posso dizer aqui, uma pessoa vai apresentar e outra não, e tá tudo certo. Ok? A gente precisa sempre se lembrar que a vivência do luto é muito singular. Cada pessoa vive e sente de uma forma. Então, vamos aqui, para as reações naturais. Algo que é muito comum e algo que a gente precisa ficar muito atento é em relação à culpa. A culpa é uma reação natural. É muito comum eu ouvir coisas como, e se eu tivesse levado aquela pessoa para um outro hospital? Ou, se eu tivesse prestado atenção nos detalhes, se eu tivesse prestado atenção no que a pessoa queria me dizer, ou se eu tivesse visto que ela não estava se sentindo bem, se eu tivesse levado no médico antes, ou se eu tivesse levado ao médico depois. Então, assim, as pessoas têm, às vezes, essa tendência de ficar tentando buscar, um motivo. E é muito natural, porque a gente está tentando entender o que aconteceu, E quando alguém tem essa atribuição de culpa, fica mais direcionado, Aconteceu porque tem um motivo, existe um motivo. E às vezes a gente esquece que não somos super-heróis ou super-heroínas. Não temos o controle, sobre vida e morte. E também não temos bola de cristal. Se existisse uma bola de cristal, ficaria tudo muito mais fácil. Então, às vezes, as pessoas se culpam muito e sofrem muito com isso, Então, é preciso mesmo olhar para isso com muita calma, com muito carinho, para não colocar um fardo maior ainda, na dor de ter perdido uma pessoa que ama, tá bom? Outro sentimento muito natural, e é um dos que eu percebo que as pessoas mais se incomodam, é a inveja. Porque eu já ouvi coisas, por exemplo, mas Priscila, eu não sou uma pessoa invejosa, Eu odeio esse sentimento de inveja, eu não sei por que eu estou sentindo isso. Então, eu costumo sempre trazer esse exemplo. Vamos pensar juntos aqui. Um homem perde a esposa e ele fica com uma criança, uma criança pequena. E determinado dia ele pega essa criança e vão passear no shopping. E chega lá naquela praça de alimentação, ele vê aquela família, sabe família de comercial de margarina? O pai, a mãe, as crianças, ou independente aqui de configuração familiar, tá? Só uma ideia. E todo mundo muito feliz, conversando, brincando, as crianças fazendo bagunça. E ele olha para aquela cena e ele sente uma inveja muito grande, porque ele percebe que aquilo ele não vai ter mais. Pelo menos não naquela configuração que existia antes. Ele, a esposa e a criança, E o filho ou a filha. Então, quando ele olha para aquela família, ele tem aquele choque da realidade do quanto os sonhos dele também foram
destruídos nesse sentido. Ele não tem mais aquela família que ele tinha antes. E isso pode ser sempre muito, muito doloroso, né? E isso pode sim trazer o sentimento de inveja. É importante perceber o que você vai fazer a partir disso, né? Como você vai trabalhar essa questão. Então, isso também é muito individual, né? Se isso vai ser levado para terapia ou se isso vai ser pensado, né, sozinho no dia a dia, tentando entender o porquê desse sentimento e ir trabalhando isso dentro de si. Mas a inveja ainda é um sentimento muito comum, né? Outro sentimento, né, outra reação que aparece e é muito comum, que as pessoas também não gostam, é a raiva, né? Às vezes as pessoas dizem que têm sentido muita raiva, que estão muito irritadiças, brigando à toa, às vezes com a família. Nossa, a pessoa me falou um bom dia meio torto, eu já estou querendo brigar, né? Então, é preciso muito cuidado. E é muito natural esse sentimento de raiva. Você tinha uma pessoa que amava profundamente e foi tirada da tua vida, né, fisicamente falando, de uma forma muito brusca, né? Ainda que tenha tido tempo de despedidas, essa retirada é muito brusca sempre, né? Ainda que esperada. A gente não está preparado para lidar com a perda, né, das pessoas que a gente ama. Então é muito natural que a gente fique com raiva, né, dessa situação. E às vezes a gente não consegue canalizar para outras coisas e essa raiva aparece no dia a dia. Então, às vezes no trabalho, quando vai lidar com um cliente que é um pouquinho mais incisivo, um pouquinho mais questionador, a pessoa pode se sentir com mais raiva, mais irritada, às vezes com o chefe, com o colega de trabalho, mesmo dentro de casa, acaba brigando mais com a família e percebe isso, né? E se sente mal também por estar se sentindo assim. E eu queria aqui só abrir um parênteses, porque essa raiva, ela pode ser de outras pessoas, às vezes ela pode ser de si mesmo, quando ela vem carregada, né, principalmente com a culpa. E isso é muito importante de olharmos, é um ponto de atenção, né, para um cuidado mais profissional. E a pessoa também pode sentir muita raiva de Deus ou da instância superior em quem ela acredita. É muito comum. E a gente vai falar um pouquinho também sobre as crenças religiosas no próximo episódio. E a pessoa também pode sentir muita raiva da pessoa que morreu. Sabe aquela história de não era o nosso combinado? Como assim ele morreu? Não era o combinado, a gente tinha planos, a gente ia fazer isso, a gente ia fazer aquilo, a gente ia viajar, tinha a formatura dos filhos, enfim, são a vida, né, da forma como ela já estava combinada. Então, às vezes a gente pode ficar sim com raiva da pessoa que morreu, pode se sentir até abandonada por aquela pessoa, né, como se houvesse uma escolha. E é interessante porque racionalmente nós sabemos que não houve essa escolha, né? Mas emocionalmente é mais difícil de processar. Você se reconhece nessas reações? Se você se reconhece, continua acompanhando o podcast. Na próxima semana, trarei para vocês a última parte dessa série das reações naturais do trabalho de luto. Se você conhece alguém que esteja vivenciando esse luto também, encaminhe esse episódio. Pode ajudar bastante. Quero agradecer muito por você me acompanhar até aqui. Espero que esse tema tenha feito sentido para você e tenha trazido boas reflexões. Se você quiser compartilhar essas reflexões, quiser fazer perguntas, contar a tua história, envie um e-mail para valelutar@gmail.com e tenha a chance de ter sua mensagem lida aqui no podcast. Te espero no próximo sábado. Um abraço e até lá!